Perdemos o sinal, mas... Então, falando sobre o tópico de número 1 ainda, irmãos, tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 32, que diz: Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, mas aproveitar entre aspas. Entre aspas. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Vamos aproveitar a vida, mas entre aspas. Porque a vida aqui, ela é passageira. Como diz um amigo meu, nós estamos passando aqui apenas uma chuva. Aqui é passageiro. Há uma eternidade que nos aguarda. E essa eternidade, ela pode ser com Deus na glória, ou ela pode ser de tormento eterno sem o Senhor Deus. Então, o que nós fazemos aqui, irmãos, vai refletir em toda a eternidade. Apesar de aqui ser passageiro, ser um sopro, ser uma chuva, o que nós fazemos aqui vai refletir em toda a nossa eternidade. Tem uma linha de tempo que eu gosto sempre de apresentar para os irmãos na classe, que lá nós temos um quadro, eu gosto de usar muito, os irmãos sabem, que a gente desenha uma linha de tempo. Essa linha começa aqui e termina aqui. Na verdade, ela não termina, que aqui é a eternidade. Mas o que nós fazemos aqui, nesse curto espaço de tempo, que é aqui onde nós estamos hoje na Terra, vai refletir em toda a nossa eternidade. O que nós fazemos aqui hoje vai refletir na nossa eternidade. Se nós estamos com Cristo, vivendo os propósitos de Cristo, vivendo a vontade de Cristo, a nossa eternidade será com Cristo. Mas se não, já sabemos a consequência. Continuando, irmãos, no tópico de número 1. Vai dizer aqui na metade aqui do comentário, vai dizer: Jesus não foi vítima de uma conspiração humana ou cósmica. Ao contrário, ele é protagonista de todos os fatos. Jesus, em João 10, vamos ler João 10, do verso 17 ao verso de número 18. João 17, do verso de número... João 10, do verso 17 ao 18. Vai dizer... 17 e 18, cadê você? Localizamos. Por isso o Pai me ama. Escute. Por isso o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Todo o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus deu a vida, ele a entregou. Por isso, Jesus não é considerado um mártir. Porque Jesus, ele deu a vida dele por nós. Ele a entregou. Por isso que Jesus não é considerado mártir. Jesus é um sacrifício. Louvado seja o Senhor. Jesus, ele nos entregou a vida. Por isso Jesus não é um mártir, e sim um sacrifício. Ele é um projeto de redenção, do perdão. No Antigo Testamento, havia necessidade de sacrifício de animais inocentes, onde seu sangue era derramado para cobrir o perdão da pessoa. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que quando nós temos ali o relato da queda, Gênesis capítulo 3,
quando Adão e Eva, eles transgridem, eles obedecem ao Senhor Deus, desobedecendo a sua ordem, os seus olhos vão ser abertos. Eles vão perceber que estão nus. O que eles fazem? No verso de número 7, Gênesis capítulo 3. Eles colhem para si folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mas lá no verso 21 vai dizer que o Senhor Deus os cobriu com vestes de peles de animais. Ou seja, houve a necessidade de um sacrifício de um animal inocente para cobrir o pecado, para cobrir a transgressão de Adão e de Eva. Então tinha essa necessidade no Antigo Testamento de sacrifício de animais para cobrir, para derramar seu sangue, para cobrir as iniquidades do povo. E isso nos leva ao sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Mas lá na frente em diante, nós vamos ter assim: não foi em eras místicas, ou em tempos olímpicos que tudo aconteceu, mas para parâmetros de tempo relativos à história da humanidade, há apenas 2 milênios, arredondando, né? Glória a Deus. Porque ele vive. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o Senhor veio a este mundo, o Senhor Jesus, entregou a sua vida por amor de mim, por amor à sua vida. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E está agora à destra de Deus Pai e intercede por cada um de nós. A ressurreição é o ápice da vitória cristã. Leia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 55 e o verso 57. Diz assim: 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ao 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus venceu a morte. Louvado seja Deus. Tem um hino da harpa cristã, bastante conhecido, que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Vou parar de cantar porque senão ninguém vai assistir mais esse vídeo, porque minha voz eu cantando é péssima. Então ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ah, irmão Sade, mas em tanto meio dessa dificuldade, essa pandemia, esse coronavírus, tudo que está aí no mundo, como é que eu vou crer no amanhã? Louvado seja Deus. Podemos crer no amanhã sim, em meio à dificuldade, em meio a tantas coisas contrárias, à adversidade, a essa pandemia que está aí fora. Nós podemos crer no amanhã. Porque bem sabemos nós que tudo que nós estamos vivendo aqui, isso tudo vai acabar. Que tudo isso aqui é passageiro. Louvado seja Deus. E diz assim, no final do primeiro subtópico: mas foi quando a pedra do túmulo moveu-se no domingo pela manhã que a humanidade teve certeza da vitória eterna. De novo, Jesus morreu por mim, por você, por nós. Só que passou-se sexta-feira, chegou o sábado, mas no domingo de manhã a pedra foi removida e o Senhor Jesus ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E Ele vive. E Ele vivendo eu posso crer no amanhã. Louvado seja Deus. Creia no amanhã. Creia no amanhã. Louvado seja Deus.
Subtópico de número 2 diz o seguinte: a ressurreição como pilar da fé cristã. Diz assim, lá na metade para o final: nosso esforço evangelístico não deve concentrar-se em anunciar títulos de igrejas ou ministérios, e sim no amor de Deus revelado através da obra da ressurreição. Na hierarquia dos processos educativos e proclamativos, a mensagem sobre o Cristo ressuscitado deve ocupar o lugar de destaque. Glória a Deus. Aqui eu quero trazer 2 pontos principais a respeito desse subtópico de número 2. Primeiro, a nossa visão, nosso objetivo, não é para construir o nosso reino, mas sim para anunciar o reino de Deus. Nós temos que pregar, nós temos que cantar, voltando um pouquinho da lição de domingo passado que nós demos na quinta-feira. Nós temos que orar, jejuar, fazer nossas obras de caridade, pregar, cantar. Tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Se cantamos, se pregamos, se oramos, nossa vida devocional tem que ser para Deus. Nós temos que anunciar o reino de Deus, não construir o nosso próprio reino, não. A Bíblia vai dizer que quem faz isso já recebeu o seu galardão. É imediato, é automático. Quem faz isso já recebeu o seu galardão. E o segundo ponto que eu quero trazer com relação a esse comentário é que temos as denominações, nós temos as congregações, nós temos as igrejas, mas nós temos um organismo vivo, a qual nós fazemos parte. E esse organismo vivo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é quem? Somos nós, a igreja. Onde nesse corpo a cabeça é o Senhor Jesus. E nós somos o quê? Os membros desse corpo. E como membros desse corpo, nenhum de nós é mais importante que o outro. Todos nós temos as nossas funções, as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Cada um de nós, fazendo parte desse corpo, não somos melhor do que um ou do que o outro. Como parte de um corpo, a mão, ela não é melhor que o pé. E nem o pé é melhor que a mão. Um exemplo claro: se nós estamos andando e tropeçarmos e batermos e toparmos na quina do sofá, vai ser uma dor que todo o corpo vai sentir. Então, nossa função e nossa tarefa, o nosso chamado nesse corpo, nem todo mundo é a mão e nem todo mundo é o pé, mas cada um com a sua função e responsabilidade. E que se um se machuca, todo o corpo sente. Então, no corpo, trazendo isso para a igreja, nem todo mundo é pregador, nem todo mundo é cantor, nem todo mundo é dirigente de culto. Cada um tem a sua função, mas nenhum é maior que o outro. O pregador não é maior que o porteiro, nem o porteiro é maior que o pregador. Cada um tem a sua função e a sua responsabilidade para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, tem alguns irmãos aí que sentem inveja de outros irmãos. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque não sabemos o nosso propósito, o nosso chamado. Se sabemos qual é o nosso propósito, a nossa chamada, nós temos agora que procurar nos aperfeiçoar para
podermos fazer a obra de Deus. Fui chamado para pregar, vou me aperfeiçoar para pregar, vou procurar aprender mais. Ah, irmão Said, não, eu sou pregador, eu sou missionário, então eu vou e Deus vai me capacitar. Conversa fiada, meu irmão. Se prepare, estude, procure. Não, irmão Said, lá o Senhor me capacita e me dá. Meu irmão, tenha misericórdia. É o seu chamado? Procure, estude, vá em frente. O senhor foi chamado para cantar, então procure se aperfeiçoar. Faça o melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Porque quando a gente vai fazer as coisas para Deus, nós não damos o nosso melhor. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, nós não vamos dar o nosso melhor. Só trazendo aqui uma comparação. Quando nós vamos para alguma audiência pública, para alguma reunião, nós vestimos a melhor roupa. Nós nos preparamos, chegamos cedo. E por que na obra do Senhor é diferente? Ah, hoje é o culto, vou de qualquer jeito, vou botar qualquer gravata. Ah, vou nem botar gravata. E a gravata salva o homem? Sabe? Não quero dizer isso não. Quero dizer que quando for fazer para Deus, faça o seu melhor. Dê o melhor para Deus. Dê o melhor para Deus. Eu, sinceramente, por mim, eu não faltava nenhum culto. Porque eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto de estar na casa do Senhor. Sem hipocrisia, demagogia nenhuma. Eu gosto de estar na casa do Senhor. Mas as pessoas não valorizam mais isso, não dão mais a devida importância para isso. Quando vão de qualquer jeito, fazem de qualquer jeito. Não, meus irmãos, é para Deus. Façamos o melhor. Entregamos o nosso melhor para Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Subtópico de número 3. De volta para casa. Diz assim o comentarista: a ascensão do Senhor Jesus, ressuscitado ao céu, é o último ato público do ministério do Salvador. A convicção de que vamos ser levados para morar eternamente no céu está associada a estes dois argumentos básicos: a promessa feita por Jesus e a sua ida antes de nós, para depois nos buscar. A ascensão de Jesus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Verso de número 10 ao verso de número 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes, e glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Em João 14, do verso 1 ao verso 3, vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas vou preparar lugar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. São momentos difíceis, são momentos de lutas, são momentos de adversidades, mas creia que o Senhor Deus está nos guardando. É o Senhor Deus que está nos livrando. E Ele tem lugar preparado para cada um de nós. E o desejo e a vontade do nosso Senhor é que todos sejamos salvos e que nenhum se perca. O texto áureo da Bíblia, em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo. Deus não amou não só o irmão Said, Deus não amou só o irmão A, o irmão B, o irmão C, não. Deus amou a mim, a você, a todos nós. Deus amou o mundo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E lá no final vai dizer: Ele alcançou o cumprimento pleno
de sua missão de Salvador do mundo. Ele alcançou, louvado seja Deus. Em João 19, abra comigo, por favor, João 19. Eu gosto sempre de ler a Bíblia, sempre. João 19, do verso 28 ao 30, vai dizer: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, porque a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu amigo Sandro, Deus abençoe. Está consumado. Jesus alcançou o cumprimento pleno de sua missão de Salvador do mundo. Ele disse: está consumado, está feito, acabou, se cumpriu. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus quis dizer: pronto, acabou. Eu morri por cada um deles. Está feito o sacrifício perfeito que nos livra de toda transgressão, que apaga os nossos pecados. Está consumado. Louvado seja o Senhor. Foi de uma vez e foi perfeito. Glorificado seja o Senhor. Então nós estudamos, meu irmão, sobre a ressurreição e sobre a ascensão do Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar no tópico de número 2, que vai nos trazer o arrebatamento da igreja. O que é arrebatar, irmão Sai? Arrebatar é tirar com força, é tirar com violência, é arrancar, é tirar com violência ou de súbito. A paz do Senhor, irmã Sandra, Deus abençoe a irmã, o irmão Alexandre, Deus abençoe cada um de vocês, a vocês e a família. Deus abençoe. Então, irmãos, arrebatar é isso, é arrancar com força, com violência, de súbito. E o Senhor vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar a mim e a você. Ele vem nos buscar. Ele deixou essa promessa de vir buscar a mim e a você. Glorificado seja o nome do Senhor. Subtópico de número 1, do tópico 2 diz: os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé assembleiana, conforme inclusive consta no nosso credo doutrinário. Esta é uma lição, irmãos, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, ela vai nos trazer o credo das Assembleias de Deus. Mas esse tema do arrebatamento, ele está incluído, está dentro do tema, do estudo, do assunto da escatologia. O que é escatologia, irmãos? É o estudo, é a doutrina das coisas que vão acontecer no fim dos tempos. É a doutrina das últimas coisas, do arrebatamento, do fim do mundo. Então esse é um texto, o arrebatamento está dentro dessa doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Aí continua dizendo assim o texto: a despeito da existência de outras abordagens escatológicas, nós adotamos uma compreensão de que haverá um tempo de juízo e terror sobre a humanidade. Sobre esse assunto nós não vamos adentrar a fundo, que nós precisamos estudar
tanto o livro de Apocalipse como o livro de Daniel. Isso é um tema para nós termos uma outra oportunidade para nós aprendermos sobre isso. Mais adiante vai dizer lá no final vai dizer: textos como Mateus 24, 44 e 25, 13 e Marcos 13, do 32 ao 37, registram o caráter repentino e imprevisível da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai dizer aqui, ó, textos em Mateus, Marcos, registram o caráter repentino e imprevisível da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. O subtópico de número 2 vai dizer: os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. O comentarista vai dizer o seguinte: os textos mais associados à questão do arrebatamento são aqueles presentes na literatura paulina, sendo os dois mais relevantes: 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 17, e 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Vamos ver esses textos. A igreja, irmãos, que somos nós, temos que estar preparado e em vigilância. A igreja que somos nós temos que estar preparados e em vigilância, pois o Senhor Jesus a qualquer momento pode voltar para buscar a sua igreja. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos de número 13 ao 18. Diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Com relação a esse se entristecer, não vos entristeçais. Quando uma pessoa nossa, amiga, ela vem a falecer, vem a óbito, nós ficamos tristes, nós choramos, nós sentimos a falta, a perda, porque nós amamos aquela pessoa, mesmo sendo cristão ou não. Nós sentimos falta daquela pessoa. Nós choramos por causa da falta que aquela pessoa faz. Porque quando Deus criou eu, você, quando Deus criou o homem, não foi para o homem morrer. É por isso que você perguntar, até mesmo para alguns grandes pregadores, alguns grandes pastores, lideranças, se você perguntar para eles: pastor, você é salvo? Pregador, você é salvo em Cristo Jesus? Aí ele vai dizer sim. Você perguntar assim: mas você quer morrer? Alguns vão dizer não. Pode ser que alguns digam que sim, mas a maioria vai dizer não. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, não foi para que nós morrêssemos. Quando Deus nos criou, foi para nós vivermos eternamente. É por isso que eu nem você não queremos morrer, porque há dentro de nós essa necessidade de viver, faz parte da nossa essência. Mas decorrente ao pecado, a queda do homem, é que surgiu a morte. Mas, trazendo esse texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 13, nós nos entristecemos, nós ficamos tristes, porque nós perdemos alguém que nós amamos. Nós não vamos ter mais a companhia daquela pessoa querida. Mas nós choramos pela dor da separação. Isso não pode ser um desespero. Continuando, verso 14 vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Deus. Continuando, ele vai dizer: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Falando um pouquinho sobre esse acontecimento, o apóstolo Paulo vai dizer que primeiramente ressuscitará aqueles que dormiram, e depois nós seremos arrebatados, os que não morrerem e presenciarem o arrebatamento da igreja. Então a nossa esperança é essa, irmãos. É a vinda do Senhor. É o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Com isso, irmãos, nós chegamos no tópico de número 3. E o último tópico desta lição, que vai ter como título a vida eterna com Cristo. E esse subtópico 3 vai ter 3 subtópicos. Primeiro, salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Diz assim o comentarista: o objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento contínuo e saudável com Jesus e, por consequência, com todos aqueles que reconhecem a soberania do Mestre. Nenhum pai quer que seu filho tenha o quê? Medo dele. E sim que seu filho tenha o quê? Respeito. Vai dizer aqui na lição: o objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento. A vida cristã, ela é uma vida de relacionamento contínuo com o Senhor Jesus. E por consequência com todos aqueles que reconhecem a soberania do Mestre. Nós queremos o Senhor Jesus como Pai, como Mestre. Um abraço, Cida. Deus abençoe. Mas nós não queremos, nós queremos o Pai, mas não queremos os irmãos. Quando nós aceitamos ao Senhor como Pai, nós vamos ganhar irmãos. E muitos irmãos. E nós temos que aprender a nos relacionar com eles. Nós temos que aprender a conviver, ter uma vida de harmonia com eles. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós ganhamos irmãos. Queremos o Senhor, mas não queremos os irmãos. Então nós vamos falar um pouco mais sobre relacionamento. Mais adiante vai dizer: testemunhamos muitas pessoas que estão dispostas a qualquer tipo de atitude ou comportamento, desde que seus objetivos imediatos sejam alcançados. Na verdade, muitas pessoas nem pensam no céu, estão muito bem em suas vidas medíocres e materialistas na terra. O que elas querem é ter a certeza de que não irão para o inferno. Sobre o relacionamento, irmãos, nós temos um exemplo claro na Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Vai nos trazer um relato de Marta e Maria. Escute com atenção. Marta estava servindo ao Senhor Jesus. Afinal de contas, quem estava ali no seu lar era quem? O Senhor Jesus. Então Marta vai servir a Jesus. Aí eu lhe faço uma pergunta para você que está nos ouvindo nesta manhã. Marta estava errada em querer servir ao Senhor? Afinal de contas, quem estava ali era o Senhor Jesus. Ela estava errada em servir ao Senhor? A resposta é clara e é uma só: não. Só que ela se esqueceu do principal. Ela se esqueceu e foi onde Maria foi mais sábia. Marta se esqueceu do relacionamento. Se preocupou tanto em servir ao Senhor que ela se esqueceu do relacionamento
com o Mestre, que é o mais importante, que é o relacionamento. E isso serve para os nossos dias atuais, irmãos. Estamos tão preocupados em servir ao Senhor, em fazer a obra do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, que nós nos esquecemos, estamos igual Marta, querendo servir ao Senhor, mas estamos esquecendo de nos relacionar com o Senhor, que foi o caso de Marta. Estamos querendo servir para os nossos dias, estamos tão empenhados para fazer a obra de Deus, para servirmos a Jesus como Marta, que estamos esquecendo do principal, que é o relacionamento com Jesus, como Marta, como Maria fez. Temos que servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, sim, claro, mas o principal é o relacionamento com Deus, com o Senhor. E entre Marta e Maria, Marta não estava errada em servir ao Senhor, não. Mas Marta escolheu a melhor coisa, que foi se relacionar com o Senhor Jesus. Temos que servir ao Senhor, sim, volto a repetir. Mas nós temos que procurar, primeiramente, nos relacionar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Podemos prosseguir? A vida aqui, irmãos, voltando para esses irmãos que têm medo de ir para o inferno, como diz aqui a lição, a vida aqui, já falando sobre isso, ela é breve. Estamos passando aqui só uma chuva. Logo, logo, tudo isso aqui vai passar e vai acabar. E estaremos com o Pai. Estaremos ou na glória, na eternidade, sem dor, ou na eternidade sem Deus. Salmo de número 90, os versos 10 e 13 vão dizer, o verso 10 vai dizer, isso é uma oração de Moisés, olha só, Salmo de Moisés. Moisés viveu, se eu não me engano, 120 anos. Olha o que é que Moisés escreveu no verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O verso de número 13 vai dizer, volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplica-te para com os teus servos. Glória a Deus. Então, meu irmão, aqui é tudo passageiro. Quando passa dos 70 anos, já é cansaço, fadiga. Que Deus nos concede, se Ele não voltar, e que nós venhamos a viver bastantes anos. Muitos e muitos anos. Que possamos presenciar o arrebatamento da igreja. Que possamos estar preparados para a volta do Senhor. Mas sabendo que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Louvado e engrandecido seja o Senhor. O subtópico de número 2 vai dizer a celebração eterna. O comentarista vai dizer, não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não viveremos como seres inconscientes. Amém. Sandro, que Deus abençoe. Saudade, viu, meu irmão? Não é que você vem aqui? Sim, preciso que você venha aqui, Sandro, porque a culinária daqui do Rio Grande do Norte, me desculpe meus irmãos rio-grandenses, não se compara com a culinária do estado do Acre. Saudade do quibe de arroz, quibe de macaxeira, saudade do tacacá. Então vem aqui nos fazer uma visita, traga um açaí de qualidade, traga um quibe de arroz, um quibe de macaxeira, uma saltenha. O sanduíche do Acre nem se compara com o sanduíche daqui do Rio Grande do Norte. Os sanduíches daqui são tudo pequenos. Do Acre não, são tão grandes que não dá nem para abarcar a boca, né, não, Sandro? Sandro conhece. Então, irmãos, recapitulando aqui a lição, vai dizer aqui, ó. Também não viveremos como seres inconscientes na eternidade. Ou seja, como se tudo que somos hoje, memória, sentimentos, identidade, tivesse sido apagado. Não. Ao contrário,
a Escritura revela que vivemos conscientemente nos céus. Saberemos quem é Jesus e lembraremos do que ele fez por nós. Mateus 25, 36 ao 40. Por isso, inclusive, teremos a eternidade para amorosamente agradecer ao Mestre por tudo. Ou seja, quando nós formos para o céu, nós vamos saber tudo. Quem é o Senhor, o que ele fez por nós. Nós não estaremos lá como um robô, não. E lá nós iremos poder agradecer por tudo aquilo que ele fez. Alguns comentários a respeito desse tópico, que existe a celebração eterna, mas também a tortura e a dor eterna. Provérbios 14, verso 15, e também tem um provérbio que se repete, que é Provérbios, dois provérbios repetidos, que é Provérbios 15, Provérbios 14, verso 15, que diz, 14, verso 15, vai dizer: Provérbios 14, 15. O simples dá crédito à palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Dos seus caminhos, olha só, verso 12. Há caminho que aos homens parece direito, mas o fim deles são os caminhos do quê? De morte. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de quê? De morte. Aí Provérbios 16, 25 vai falar o quê? 16, 25 vai dizer: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então são dois provérbios que se repetem. O que eu acho mais interessante, irmãos, é que nós temos milhares e milhares de provérbios. Se fosse colocar, acho que todos os provérbios escritos, eu creio que a Bíblia seria nessa grossura aqui, de tantos provérbios. E dentre tantos provérbios, vai se repetir 2 vezes essa passagem. Que há caminhos... Vamos lá. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Em toda a Bíblia, você lê ela todinha, e Gênesis e Apocalipse, não pode ser nessa ordem, mas se você ler toda a Bíblia, você vai ver que na Bíblia há sempre 2 vias. Não existe a terceira via. Só vai ter 2 vias. Só vai ter a porta estreita e a porta larga. Vai ter o caminho estreito, o caminho espinhoso e o caminho largo. Vai ter sempre o certo e o errado. Vai ter sempre o caminho certo e o caminho errado. Não vai haver essa terceira via, não. Há na Bíblia sempre apenas 2 vias. Mas não há terceira via. É o sim e é o não. O caminho estreito ou largo. Jesus vai dizer que ninguém serve a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. E Jesus vai dizer em João 14, verso 6, uma passagem bastante conhecida, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Não há outra via. Desculpa, existe sim uma outra via. Só existe 2 vias. Jesus é o caminho que leva para quem? Para o Pai. O outro caminho leva para onde? Para o inferno. Então não existe a terceira via. Ou é sim ou é o não. E Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, nós chegamos no último subtópico da lição do primeiro trimestre de 2020, que fala sobre o regresso do estado de plenitude. O comentarista vai dizer: o desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas.
pecado, sofrimento, dor, morte, etc. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Não haverá mais oportunidade para a operação do diabo, pois este será finalmente condenado. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós. O diabo estará condenado, o mundo restaurado, conforme os planos do Pai, e todos nós libertos da opressão da natureza carnal. A nossa esperança. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19. Vai dizer: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos o Senhor só nessa vida, nós somos os miseráveis de todos os homens. Aqui nessa terra, nós passamos por muitas coisas. E assim como as demais pessoas, nós não somos imunes. Por exemplo, Covid-19, coronavírus. Nós cristãos estamos imunes? Não. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos imunes a essa pandemia. Não, Senhor. Nós estamos sujeitos, assim como as outras pessoas também. Então, o que nós temos que ter é o quê? Prudência. Como cristãos, nós temos que ter o quê? Prudência. Tomarmos todos os cuidados necessários. Porque nós somos cristãos, mas nós não estamos imunes às doenças. Porque nós vivemos no mundo, e o mundo jaz do maligno. E nesse ambiente, nesse mundo, está cheio de bactérias e de vírus. E nós, como cristãos, nós estamos imunes. Tem pessoas que pregam em fora que quando a pessoa está enferma, está passando por alguma dificuldade, porque essa pessoa está em pecado, fez alguma coisa de errado. Não, Senhor. A Bíblia não deixa claro isso. O livro de Jó, vai ler o livro de Jó. Jó era um homem reto. Jó vivia de conforme à vontade de Deus. E Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo. Outro exemplo na Bíblia. José. Se você pegar a Bíblia todinha, você vai ver que certa hora os grandes homens da Bíblia, eles erraram, falharam. Davi pecou, Abraão tomou a sua serva, teve um filho que não era da vontade de Deus. Então, se você pegar os grandes homens da Bíblia, Sansão, certa hora na sua caminhada, eles falharam. Mas se você ler a história de José, é impressionante. Que esse jovem, que esse homem passou, sofreu, mas ele permaneceu fiel a Deus. Glória a Deus. Ele ficou preso injustamente por muito tempo. Por quê? Porque ele errou, porque ele pecou? Não. Então nessa vida, nós estamos sujeitos a muitas coisas, a ficar doente. Nós não estamos imunes a isso, não, Senhor. Então, com relação a essa pandemia que está aí fora, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter, como é que eu digo a palavra? Nós temos que ter precaução, nós temos que nos prevenir, seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Não sair de casa, fique em casa pelo amor de Deus. Pense nos seus filhos, no seu pai, na sua sogra, na sua mãe, não sei. É sério. Não é porque nós somos crentes que nós estamos imunes. Não, volto a repetir. Não, Senhor. Tome cuidado. Mas nós estamos passando por tudo isso. Eu já estou concluindo a lição. Mas tenhamos a certeza que tudo isso aqui, irmã Sandra, irmão Sandro, todo você que está nos acompanhando nessa mensagem ao vivo da última lição, temos a certeza que Deus tem preparado para nós
é bem melhor do que tudo isso que nós estamos vivendo. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é muito melhor do que tudo isso aqui que nós estamos vivendo. Paulo vai escrever: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior e é muito melhor do que tudo isso que nós estamos vivendo e passando. Talvez você possa ter todo o conforto do mundo, ou não, mas saiba que um dia nós estaremos na verdadeira Canaã celestial, na terra que verdadeiramente emana leite e mel, onde não há dor, não há tristeza, não há morte, não há fadiga, e nós estaremos sentados à mesa junto com o Senhor. Louvado seja Deus. Naquele dia que nós o encontraremos face a face. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo ainda vai escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo de número 4, no verso de número 17 ao 18, o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus está preparando o melhor. Deus tem preparado, já está preparado o melhor para mim e para você. Permaneça firme, não desista, porque em meio a esse deserto, em meio a essa cova de leões, em meio a esse gigante, em meio a esse mar que tem à sua frente, é o Senhor que anda à sua frente e de mão dada contigo. Nesse deserto você pode parecer que não tem alimento para você, mas é o Senhor que manda manar do céu. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que manda comida do céu. Comida não feita por mãos de homem, mas o próprio Senhor é quem manda para nós. Então aquilo que Ele tem preparado para mim e para você não se compara com isso aqui que nós estamos vivendo. Com as coisas visíveis, com as coisas materiais, não. O que Deus tem preparado para mim e para você nas mansões celestiais é muito e muito, muito melhor. Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 58, que diz, é o último versículo do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Não. Permaneça firme e constante, porque a obra que nós fazemos não é em vão. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, que um dia voltará para nos buscar, nos conceda um domingo abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela sua infinita misericórdia, de mais um semestre, apesar de nós não estarmos na igreja, nós podemos estarmos juntos na escola bíblica dominical. Essa escola bíblica dominical que é tão importante que muitos não dão mais o valor que deveriam dar para ela. Essa escola bíblica dominical onde surgem os grandes pastores, os grandes pregadores. É na escola bíblica que nós vamos aprender, na escola bíblica e nos cultos de doutrina, onde nós vamos aprender mais sobre o Senhor. No livro de Oséias nós vamos dizer, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. E em Oséias também vai dizer que o meu povo peca por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus.
Vamos aprender mais do Senhor. Vamos tirar um tempo do nosso dia para lermos a Bíblia, para aprendermos mais da vontade de Deus. Tire um tempo e leia por dia pelo menos 3 capítulos da Bíblia. Você fazendo isso durante um ano, você vai conseguir ler ela toda. Louvado seja Deus. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço ao nosso pastor Fábio, que tem me dado a honra de estar ministrando aula para os jovens na Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus pela minha família, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. Agradeço a Deus pela vida dos meus pastores também. Pastor Fábio, que eu já falei aqui, o meu pastor lá do Acre, pastor Eliezer, pastor Pedro, pastor Gemil, pastor Alan Rick, grandes pastores que já tive durante o decorrer dessa minha vida. Os pastores aqui do Rio Grande do Norte, pastor Assis, que eu tenho muito respeito e carinho. Nosso pastor Evaristo, que ele sabe o amor grande que eu tenho por ele. A todos os irmãos, irmão Ramon, irmão Mateus, irmão Renato, irmão Israel, irmão Samuel, todos vocês, irmão Cícero, nosso líder da nossa mocidade aqui em Parque Verde, nossos copastores, irmão Jails, presbítero Edson, nosso irmão Givanildo, todos os irmãos, um abraço, grande abraço para minha tia Giovana, meu primo Rodrigo, para minha mãe, meus irmãos, para o meu pai que completou aniversário recentemente. Que Deus venha multiplicar os seus dias aqui na terra, meu pai. O Senhor tenha certeza do amor e do carinho que eu tenho pelo Senhor. O respeito, a consideração e que eu posso dizer, a gratidão que eu tenho por tudo aquilo que o Senhor me ensinou, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito, tenho certeza que continuará fazendo por mim e por minha casa. A Gabriela Biô, que eu tenho um respeito, uma admiração enorme, que eu também sinto muita saudade. O Vinícius, Deus abençoe você nessa caminhada que você está enfrentando, que você vai enfrentar. Que o Senhor esteja à frente, em nome de Jesus. Ao meu irmão Guilherme, também, que eu amo muito. Interessante do Guilherme que nós não éramos muito próximos, sempre foi próximo eu e o Vinícius. Mas o Guilherme, nos últimos tempos, a gente ficou tão próximo de uma maneira que eu não sei nem explicar como, mas que eu amo muito também de coração. Guilherme, o Lucas também, Xoxa, vi crescendo. Bia, Fernanda, o brother, quem eu sinto muita saudade, sabe disso. Amo de coração. A minha avó, a tiazinha, todos os parentes. Ao Sandro, companheiro, né? Sandro é uma pessoa que tem um coração enorme. O que ele puder fazer pelo próximo, ele faz. Lembro muitas vezes, nunca tive condição financeira assim boa, mas assim, não consigo contar nos dedos, nem da mão e nem do pé. Assim, isso não é nada, a gente sabe disso, mas eu estou falando isso pelo coração que esse homem tem, Sandro. Eu não conto nos pés, nem nas mãos, com os dedos, nem da mão, nem do pé. Quantas vezes esse homem saiu do lado do conforto da sua casa, da sua família, muitas das vezes, para nos levar para um restaurante, uma lanchonete. É uma pessoa que gosta de estar com os amigos, com os primos. É uma pessoa do coração enorme. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe, em nome de Jesus. E a você, amado ouvinte, que acompanhou essa transmissão, ou que ainda vai assistir, que Deus, em Cristo Jesus, o abençoe de maneira sobrenatural e grande. E nos guarde nesses dias difíceis. Eu quero convidar agora você a levantar um clamor pela sua família, pela sua casa, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pelo seu município, pelo seu estado, pela sua nação. Porque estamos vivendo momentos difíceis, é bem verdade.
onde nós estamos presos dentro do nosso lar devido a tudo isso que está acontecendo. Mas nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus do impossível. E eu falo isso com propriedade, quem me conhece sabe. Porque eu, aos 6 anos de idade, tive um AVC. E graças a Deus, hoje eu estou aqui. Graças à sua infinita misericórdia e seu amor. Que Ele usou a medicina também. Porque nós somos crentes. Sim, mas Deus usa os médicos. Viu, Lucas? Deus usou o médico Lucas para escrever o Evangelho de Lucas e de Atos. Deus usa a medicina também. Então eu creio que hoje eu estou aqui graças primeiramente a Deus e depois à medicina. Então hoje eu sou um milagre e posso dizer isso com propriedade. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é um Deus que opera milagres ainda hoje. Então ore comigo, vamos fazer um clamor para Deus chegar com providência com relação a essa pandemia que está aí no mundo. Ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, quero te agradecer por mais esta manhã, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento. Te agradecer, Senhor, por mais esta onde aprendemos que Jesus Cristo, Filho do homem, e Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus homem e Jesus Deus. E nós finalizamos hoje, Senhor, dia 29 de março de 2020, falando sobre a tua volta, sobre a ascensão, sobre o arrebatamento. Meu Deus, estamos vivendo momentos difíceis, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a família de cada um que está agora, Senhor, assistindo essa live ou não. Te apresento as famílias, Senhor. Que o Senhor chegue repreendendo, Senhor, todo mal. Meu Deus, em nome de Jesus, te apresento, Senhor, o nosso bairro. Te apresento, Senhor, o nosso município, o nosso estado, a nação brasileira. Senhor, nós te apresentamos o mundo. Esse vírus, Senhor, pode ser forte, pode ser letal, pode se alastrar rapidamente. Mas o Deus que nós servimos é maior que todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, ó Senhor, o Senhor ouvirá dos altos céus e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Repreende, Senhor, e coloca para fora toda essa pandemia, essa Covid-19. Meu Deus, em nome de Jesus, chega visitando os leitos de hospitais. Meu Deus, cada um que se encontra desenganado pela medicina, que o Senhor visite nesta manhã. E que o Senhor chegue com cura, com livramento, chega sarando. Também te peço, Senhor, em nome de Jesus, pelos presídios. Cada um, Senhor, agora que está preso, está desenganado, Senhor. Visita, Senhor, cada coração arrependido. Porque quem somos nós, Senhor, para julgar alguém? Porque a tua palavra diz que o Senhor morreu, deu o seu Filho amado para morrer pelo mundo. Então o Senhor entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por aquele que está no presídio também. Então que o Senhor chegue, meu Deus, com arrependimento. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá uma manhã, um domingo abençoado na tua presença. E que se o Senhor Jesus não voltar, nos livra de todo mal. Fica conosco, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fica na paz. Que Deus abençoe.